Então, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da Comissão Nacional da Verdade, um assunto que está diuturnamente na nossa TV, está rolando informação pela internet, tem um site da Comissão Nacional da Verdade que eu convido vocês a acessarem e terem informações sempre atualizadas. À medida que forem acontecendo os fatos novos, a gente vai estar também comunicando para vocês por meio do Facebook ou por meio do site onde eu vou passar. E é importante também vocês estarem se atualizando, não só para o seu concurso público, para a sua prova, mas também porque a Comissão Nacional da Verdade, ela aborda fatos históricos da nossa vida, que aconteceram durante o período da ditadura militar e que é importante a gente estar antenado para a gente redescobrir a nossa história, né? Então, essa Comissão Nacional da Verdade, ela inclusive agora, recentemente, sofreu uma alteração por meio da medida provisória 632 da presidenta Dilma Rousseff, em que alterou o mandato dos comissionados. Porque é o seguinte, a lei original, ela previa que o mandato desses comissários, desses comissionados, eram de 2 anos e que, ao final, haveria uma publicação de um relatório circunstanciado apresentando tudo o que foi produzido ao longo da existência dos trabalhos, né, dessa comissão. Sendo que essa medida provisória, ela alterou o texto da legislação para prorrogar o mandato até dezembro de 2014. Ou seja, o que é que a gente quer dizer com isso? Se você for lá jogar no site do Planalto, você vai ver que está inclusive tracejado o dispositivo que versa sobre esse tema. E faz até citação a essa medida provisória. E essa medida provisória, se não fosse ela, o mandato desses comissários ou comissionados terminaria no dia 16 de maio de 2014. Sendo que, devido à importância das informações que estão sendo levantadas, inclusive sobre a questão da morte do ex-presidente Jango, se ele está se estudando atualmente, está na fase de perícia, né, para saber se ele realmente faleceu por problemas coronários ou se foi alvo de um atentado contra a sua vida, alvo de envenenamento. Então, inclusive, foi exumado o corpo do ex-presidente e já foi novamente enterrado, inclusive com honras militares. Então, é importante vocês estarem acompanhando, porque os fatos estão acontecendo dia a dia sobre esses trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Então, fique atento a isso. O prazo não é mais de 2 anos, porque 2 anos se expiraria em 16 de maio de 2014. E por meio da medida provisória, houve a prorrogação do mandato até o prazo de dezembro de 2014. Beleza? Medida provisória 632. Quais são as principais atribuições dessa Comissão Nacional da Verdade? Lembrando que essa Comissão Nacional da Verdade, ela não tem caráter jurisdicional, ela não tem caráter persecutório. Ou seja, ela tem uma missão de levantar as informações, de investigar, de saber o que realmente ocorreu durante o período da ditadura militar. Mas não tem um caráter de adentrar com um processo criminal, por exemplo, ou provocar a instauração de um processo criminal com fins de punição dos responsáveis. Ela não tem essa finalidade. Agora, os órgãos públicos que tiverem acesso
as informações produzidas nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, pode, a partir dali, se identificar a existência de um crime, por exemplo, como um crime de sequestro, porque vocês sabem, vocês que estudaram e estão estudando direito penal, sabe que o crime de sequestro é um crime continuado, ou seja, ele só termina sua consumação quando se libera o réu, o réu não, quando se libera a vítima. No caso em que várias pessoas foram desaparecidas e tem torturadores que são acusados de sequestro, nesse caso, se até o presente momento não se apareceu com a pessoa que está sendo considerada sequestrada, então o crime ainda não deixou de se consumar, não finalizou sua consumação. Então, algum promotor pode entender, numa interpretação muito própria, que haja ainda a ocorrência do crime de sequestro e, por conta disso, não houve a prescrição. Então, é uma interpretação que é possível de ser trilhada, ok? Mas, destaco, a Comissão Nacional da Verdade em si, ela não tem esse caráter jurisdicional, nem muito menos persecutório. Então, quais são essas principais atribuições? Receber testemunhos, informações e dados e documentos. Então, as pessoas que detêm informações sobre possíveis responsáveis por desaparecimentos forçados, torturas, entre outros crimes cometidos durante a ditadura militar, podem levar esses documentos e informações aos comissários, aos comissionados. Também pode ser coletada, pode ser realizada a oitiva dessas testemunhas que têm acesso a determinadas informações e que presenciaram determinados fatos. Também tem a atribuição de requisitar informações, dados e documentos, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo. Então, não importa se é secreto, ultra secreto, não importa o grau de sigilo, a Comissão Nacional da Verdade deverá ter acesso a todas as informações disponíveis nos órgãos públicos. É por isso que isso, já desde o início, ocorre um diálogo com o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, com as Forças Armadas, né, para que se entregue documentos importantes da época da ditadura militar. Então, inclusive, muitos deles foram já divulgados com relação a pessoas que eram investigadas, pessoas que eram consideradas uma ameaça ao Estado, né? Isso, inclusive, foi divulgado e gerou uma grande repercussão na mídia. Vocês podem buscar essas repercussões e todas essas informações, tanto no site da Comissão Nacional da Verdade ou no site de busca, né? Também, convocar para entrevista ou testemunho pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados. Inclusive, a Comissão Nacional da Verdade vem realizando audiências em diversos estados para coletar os testemunhos de pessoas chaves que têm acesso a informações de tortura e desaparecimento forçado. Também determinar a realização de perícia e diligências para coleta ou recuperação de informações, documentos e dados, como é o caso dessa exumação do corpo do ex-presidente João Goulart, certo? Que foi realizada recentemente e que está sendo alvo de estudo para ver se realmente ele foi envenenado ou não. Também pode ser realizada outras diligências que sejam necessárias, como, por exemplo, o exame de balística, em alguma arma que tenha sido utilizada para o crime, se ela ainda estiver intacta, guardada, se ainda for possível realizar perícia balística nela, então é possível que se utilize sim
esse tipo de análise para confrontar dados, ok? Promover audiências públicas, como a gente já falou aqui, requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de ameaça, em razão de sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade. Isso é um ponto extremamente relevante, porque, como a gente vem falando aqui, ainda há torturadores que estão vivos e que estão ativos, né? Estão aí ativos na sociedade e que podem, eventualmente, estar causando qualquer embaraço para a oitiva de determinadas testemunhas que queiram colaborar com o caso. Então, nesse sentido, se essa testemunha estiver sendo ameaçada de morte, estiver sendo perseguida, a Comissão Nacional da Verdade pode solicitar com que o Ministério da Justiça ou a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela garanta, por meio do PROVITA, que é o Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte, que garanta a proteção dessas pessoas, inclusive, se for o caso, mudando essa pessoa de endereço, utilizando toda a metodologia de proteção para se evitar com que essa informação se perca e que a vida dessa pessoa não seja mais ameaçada e que se mantenha a integridade física da testemunha. Então, como a gente coloca aqui no nosso material, não tem caráter jurisdicional e persecutório. Então, isso é pergunta certa de prova, gente. Ainda não foi objeto de muitas provas de concurso público, então é importante vocês ficarem atentos, porque é um assunto novo. Se é um assunto novo, as provas adoram, então cuidado com isso, cuidado com esse tema e cuidado com esse ponto. Ela não é persecutória, a Comissão Nacional da Verdade, e nem mesmo tem esse caráter jurisdicional, ok? Também é um dever desses servidores públicos e militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade e, em regra, essas atividades desenvolvidas pela Comissão Nacional da Verdade, elas vão ser públicas e divulgadas no site, né? Tem até audiências públicas, se vocês quiserem acompanhar, que passam ao vivo e que são também gravadas e publicadas tanto no YouTube quanto disponibilizadas no próprio site da Comissão Nacional da Verdade, ok? Agora, é óbvio que determinadas atividades precisam ser mantidas em sigilos, nem que seja temporariamente, para que se não prejudique as investigações e não se prejudique o produto final do relatório, ok? Mas depois, todo cidadão vai ter acesso. Então, se for causar qualquer prejuízo a alguma pessoa, à imagem de alguma pessoa, então, ou até a integridade física de alguma pessoa, então, alguma atividade pode ser mantida sob sigilo temporariamente, né? Para se proteger a imagem e a integridade física das pessoas. Mas, posteriormente, isso vai ser certamente divulgado no relatório final, que é para ser entregue lá em dezembro de 2014, ok? Alguns resultados preliminares dessa Comissão Nacional da Verdade. Como a gente disse, esse assunto ele é dinâmico, é preciso que a gente vá se atualizando. Mas hoje, o que a gente tem a dizer é que a Comissão Nacional da Verdade já contribuiu bastante para que a sociedade conheça a realidade dos fatos. E também é importante a gente destacar que nos estados também foram criadas comissões estaduais da verdade. E essas comissões estaduais têm contribuído bastante para as comissões nacionais da verdade. E no âmbito nacional, 2 atestados de óbitos já foram modificados. Vejam, pessoal, isso é um avanço muito, mas muito grande, principalmente para os familiares das pessoas que foram vítimas do DOI-CODE. Quem foram essas pessoas? Uma que foi super conhecido, o Vladimir Herzog, jornalista, que foi executado no âmbito dentro do DOI-CODE, do 2º Exército,
E ele foi considerado à época, a informação oficial da época, né, foi que ele se enforcou na cela. Inclusive tem uma foto bastante conhecida, está inclusive no imaginário coletivo, eu tenho certeza que vocês já viram essa foto, né, que ele é uma foto dele enforcado na cela do presídio, né, da sala lá do DOI-CODE, e que tá lá um pano enrolado no pescoço dele e ele com as pernas encostadas no chão. Bem, quem quer se enforcar, não se enforca no lugar em que você mesmo consegue se levantar. Então, isso até biologicamente possível, porque naturalmente ele iria se levantar até com um ato de reação própria do corpo, né? Então, e até quem conhecia o jornalista aponta que ele jamais faria isso com a vida dele, ele tinha muito apreço, não tinha qualquer motivo para tanto, e pelo contrário, foi demonstrado nos autos da investigação da Comissão Nacional da Verdade que ele realmente foi vítima de tortura, de maus tratos e que foi alvo de execução por meio do enforcamento. Então, a partir da perícia que foi realizado nesse caso do Vladimir Herzog, foi comprovado e demonstrado que ele realmente foi executado. Nesse caso, os familiares, eles tiveram o direito de que no atestado de óbito dele fosse alterado o motivo da causa-morte. Não mais por enforcamento e sim agora por maus tratos, tortura decorrente e morte decorrente de maus tratos e tortura. Né? A mesma coisa do Alexandre Vanucci, um estudante de 22 anos, que também foi encontrado morto na sala do DOI-CODE e que também os familiares tiveram esse direito de ter alterado na certidão de óbito dele a causa-morte, também por conta de morte decorrente de maus tratos e tortura. Então, só essa retificação no atestado de óbito, isso já é um avanço tremendo, principalmente para os familiares. Lógico que o principal resultado será demonstrado com um relatório final lá em dezembro de 2014. Mas a gente também tem um outro resultado, porque foi construído um sistema da repressão da ditadura. Então foi demonstrado, se você entrar lá no site da Comissão Nacional da Verdade, eu convido vocês novamente a vocês irem lá, vocês vão ver como funcionava todo esse sistema e que era ligado diretamente à presidência da República, onde você tinha diversos ministérios que coletavam informações, você tinha inclusive universidades que eram, a USP inclusive, né, foi apontada como sendo uma instituição que fornecia informações para o sistema de repressão e havia um sistema nacional de informação, que era esse órgão catalisador de todas essas informações dos ministérios, das universidades, entre outros órgãos do governo da época e que sistematizava e encaminhava para a presidência da República, para fins de identificação dos possíveis alvos e das possíveis ameaças, né, ao Estado. Então, para vocês terem uma noção de como era organizado esse sistema de repressão, como era estruturado a forma de conter o avanço da liberdade, o avanço da democracia. Então, não se queria um Estado democrático, não se queria um Estado onde as pessoas pensassem, refletissem, um Estado onde as pessoas pudessem colocar livremente o seu pensamento. Então, por conta disso, se aparelhou o Estado para oprimir de forma bastante violenta qualquer movimento que se insurgisse contra o regime. Vamos entrar também agora, então, visto esse assunto da Comissão Nacional da Verdade, é importante agora a gente abordar outro tema muito importante e novo também, agora esse cai muito nas provas de concurso público, que é o tema relativo
o Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse PNDH. O que é isso, Alexandre? Onde surgiu? Qual é a base de criação dele? É o seguinte, gente. Lá em 1993, na Conferência de Viena, quando se restabeleceu a ideia da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, houve um compromisso dos Estados membros da ONU em fortalecer a política de direitos humanos e de um compromisso de se criar um plano, um programa de ação em que se conseguisse ver de forma bem objetiva e clara, com resultados, metas, para onde e como o Estado iria fazer para proteger os direitos humanos da sociedade desses Estados, no caso aqui da nossa sociedade brasileira. Então, a partir dessa conferência internacional, lá em Viena, em 1993, e a partir dos compromissos assumidos pelo Brasil durante essa reunião, se criou o primeiro PNDH foi lá ainda na gestão de Fernando Henrique Cardoso, e se teve a ideia de criar linhas de ações para proteger os direitos civis e políticos. E a metodologia de construção desse PNDH, desse Programa Nacional, foi de forma participativa. Então, foram realizadas conferências nacionais de direitos humanos, foi realizadas conferências estaduais e conferências municipais, onde se coletou informações da população, se sistematizou em relatórios dessas conferências que serviram de base para a elaboração desses programas nacionais. Então, os 3 PNDHs que existem até hoje no Brasil, todos eles foram construídos a partir de uma participação popular, de uma escuta, onde a população no Brasil inteiro apontou quais eram as prioridades do Estado brasileiro com relação à proteção e à promoção dos direitos humanos. Então, desde 96 é que se construiu todo esse movimento de consulta pública, de elaboração de conferências. Então, se a prova de vocês apontarem, afirmarem que o Programa Nacional de Direitos Humanos, desde o primeiro que foi lá em 1996, se ela afirmar que foi objeto, alvo de uma escuta popular, participativa, com o envolvimento da sociedade civil, isso está correto, beleza? Então, foi alvo de uma escuta popular em que foi construída uma metodologia de conferências, onde mais de 14 mil, nesse último PNDH 3, em 2009, foi realizado escuta popular que gerou uma escuta de mais de 14 mil pessoas no Brasil inteiro. Então, percebam que não é um processo exclusivo do governo, da gestão do ex-presidente Lula, né? Como alguns meios midiáticos falam, não, o PNDH 3 do presidente Lula, não, aquilo ali foi uma construção popular e participativa. Isso foi na gestão do presidente, mas aquilo ali foi uma construção da população, certo? A população apontou, isso foi registrado em ata, né? Quais eram as prioridades da gestão pública com relação à promoção e defesa dos direitos humanos. Então, o primeiro PNDH, a gente traz aqui de forma esquemática para vocês, que pode cair na sua prova. O primeiro PNDH, joga aí, Homero, na tela. O primeiro PNDH foi o de 96. Ele tratou basicamente dos direitos civis e políticos. Então, volta para mim aqui, Homero. O seguinte, a prova, como é que ela cobra isso? Ela vai cobrar o seguinte,
O PNDH-1 tratou dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Falso. O PNDH-1 de 1996, na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tratou somente dos direitos civis e políticos. Por que isso, Alexandre? Se já existia a Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, que abarcava essa proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais. Por que nesse PNDH 1, em 96, não teve os direitos econômicos, sociais e culturais? Por conta do momento, do contexto político. A gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, né? Então, 96 ainda era muito recente, saímos da ditadura militar em 85, né? Teve a nossa Constituição Federal em 88, então de 88 até 96 foi um período muito curto e que ainda estava as pressões e a influência dos Estados Unidos, principalmente, ainda era muito presente e muito grande, no sentido de dar prioridade à proteção dos direitos civis e políticos, né? Então, foi o que a sociedade conseguiu avançar. Então, foi o que foi previsto lá. Nas 228 propostas de ações, elas focavam, elas tinham como premissa os direitos civis e políticos. Em 2002, no PNDH 2, já houve um avanço. Nesse PNDH 2, ele já contemplou os direitos econômicos, sociais e culturais. E já houve um aumento significativo das propostas de ações. Olha aí na tela, foram 518 propostas de ações. Então, enquanto no primeiro PNDH foi 228, no segundo foram 518 propostas de ações. O terceiro PNDH 3, de 2009, ele já deu um salto maior de qualidade, porque ele já apontou de forma mais metodológica linhas de ações, diretrizes e metas, apontando inclusive os responsáveis. Então, se você pegar o PNDH 3, você vai ver, inclusive, quem são os órgãos da administração pública responsáveis pela execução daquelas metas ali previstas, daquelas ações programáticas ali previstas. Então, foram 6 eixos, o PNDH 3 de 2009, com 25 diretrizes transversais e 519 ações programáticas. Aí você deve estar se pensando, Alexandre, então quer dizer que eu tenho que estudar todas as 519 ações programáticas do PNDH 3 para minha prova de promotor, para minha prova de defensor público, para minha prova de polícia, de guarda municipal? Não necessariamente, gente. Veja, normalmente os editais das provas de concurso, eles especificam qual é o eixo que ele está dando atenção. Por exemplo, quando é da polícia, uma prova da polícia militar ou da polícia federal, normalmente ele foca no eixo da segurança pública. Então, veja qual é o edital da sua prova e foque no tema vinculado à sua prova. Se ele colocar somente de forma genérica PNDH 3, tenha um foco no concurso que você está realizando. Então, se é um concurso voltado à polícia, foca no eixo da segurança pública, porque provavelmente vai ser ali o que a prova vai cobrar de vocês, ok? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre algumas dicas adicionais sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, com atenção especial a esse último, o PNDH 3, que foi inclusive objeto de alteração, de mudança em 2010, ok? Então, até o próximo bloco.